Olá a todos, muito obrigada pela presença de vocês aqui. O motivo principal da gente estar junto aqui hoje é para a gente falar sobre o Novembro Azul e a importância de lembrar os homens de cuidar da própria saúde. Tá? Então, eu sou a Ana Paula Cardoso, sou oncologista clínica, estou aqui com o Dr. Ícaro, com o Jacó e com o Carlos. Eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho e falassem também o porquê da gente estar aqui hoje. Acho que primeiro nossos convidados, né? Bom dia a todos. Meu nome é Carlos, eu tenho 60 anos de idade e sou engenheiro de formação. Trabalho com engenharia, só que tenho a minha empresa já há mais de 30 anos e continuo aí trabalhando até hoje e convivendo aí com essa situação que é o câncer de próstata já há alguns anos, desde 2019. Eu sou Jacó Levitina, sou publicitário, tenho 74 anos, continuo também ativo, trabalhando e já passei por todo o tratamento e agora sigo minha vida me cuidando, questionando alguns valores que eu tinha, reformulando outros valores e olhando bastante para mim, cuidando bastante da minha saúde. Bem, eu sou Ícaro Carvalho, médico radio-oncologista e bem-vindos ao CâncerCast. Que ótimo, então vamos dar início então. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Nesse Novembro Azul, a gente quis fazer algo diferente e ousado, né? A gente quis convidar as pessoas mais importantes e mais interessadas nessa trajetória, conhecedoras de vida real sobre essa doença, para ampliar essa mensagem, né? Trazer entendimento e consciência sobre tudo que podemos fazer para evitar o câncer e, de qualquer forma, quando a gente não puder evitar, entender quais são os caminhos para aprender a viver com o câncer, né? E manter qualidade de vida, tá? Então, a gente vai passar por alguns tópicos aqui. Eu vou começar pelo primeiro, depois a gente passa aí para o Dr. Ícaro e a gente vai compartilhando as perguntas. E se vocês tiverem algumas perguntas durante a nossa conversa, que é totalmente aberta, vocês ficam à vontade de interromper a gente e perguntar, tá bom? Então, a primeira pergunta é: vocês acreditam que exista realmente uma resistência do homem de procurar o consultório médico? Procurar o consultório médico para se cuidar, não para se defender de alguma coisa que está afligindo ele há muito tempo, mas para fazer essa questão essa parte de prevenção, como as mulheres fazem desde a adolescência, né? Elas visitam o primeiro consultório, que é o consultório da ginecologista, e a gente, tá lá desde os 14, 16 anos, mas o homem, aparentemente, existe uma grande resistência, né? Então, eu queria saber se vocês acreditam nessa resistência e por quê. Bom, vou começar então, depois eu posso puxar. Eu acho que sim, eu acho que sim. Esse é uma questão que eu espero que as próximas gerações e meus filhos, né, não tenham esse tipo de preconceito. Nós estamos começando a viver uma época um pouco mais aberta, onde o homem não tem tantos preconceitos como no passado, né? O Jacó que tem 70 e poucos anos, eu que acabei de completar 60, né? E eu acho que a nossa geração ainda tem esse tipo de preconceito, né? Que hoje em dia não faz o menor sentido, porque a informação está aí, mas isso acho que está arraigado de uma certa forma, porque o câncer no geral, e particularmente o câncer de próstata, que é algo que aflige o homem, né? Do mesmo jeito que o câncer de mama aflige as mulheres, mas como você falou, o tratamento com a umidade é muito diferente, porque está tudo muito envolvido com a masculinidade, né? Então, ele tem primeiro que o homem já tem uma certa resistência a procurar o médico, porque parece que procurar um médico já é um sintoma de fraqueza. Uma fragilidade. Já tá, o cara ficou doente, né? O cara é fraco, né? Já começa, quando fica doente, ele já se sente um pouco mais
fraco, né? E aí, quando entra numa questão dessa, né, que tem a ver com a masculinidade, né, e o câncer de próstata tem tudo a ver com isso, e ainda existem uma série de mitos, né, a respeito do câncer de próstata. É uma doença seríssima, a gente sabe que todo câncer, e esse como os outros, ele não tem uma cura, né, determinada ainda, não temos isso, mas eu acho que tem tudo isso. Então, vai desde da situação do exame, né, que aí o exame tem uma particularidade, né, que a gente sabe, né, que tem um toque retal, então isso já tem uma conotação que se fosse só da brincadeira. Hoje em dia ainda se brinca a respeito, já é algo positivo, eu acho, né? Porque antigamente nem se brincar a respeito se brincava. Hoje a gente já brinca assim, foi fazer um toque retal, então foi bom para você, como é que foi? Esse tipo de coisa já tira um pouco do peso dessa situação. E eu quero crer que os mais jovens vão ter menos, né, esse tipo de problema. Mas eu ainda acho que os maiores afetados, que a gente está falando de pessoas acima de 50 anos de idade, né, ainda tem uma formação um pouco mais rígida, tal. Ainda é muito difícil esse tipo de coisa. E eu sinto que até falar, né, e aí eu ter vindo hoje aqui, eu acho que tem também a ver com isso, porque eu sinto que as próprias pessoas não falam, né? Elas têm uma certa... eu não vou falar que chega a ser uma vergonha, mas é uma restrição muito grande a falar assim, eu tenho, né, um câncer de próstata. Então, eu acho que o Novembro Azul, ele é uma oportunidade da gente estar aqui falando, né? E o que eu gostaria, inclusive, é que mais pessoas que sofrem isso, que passaram, né? E aí a gente vai falar, as experiências são muito diferentes, mas, obviamente, é muito difícil para quem tem um diagnóstico desse, é muito difícil, né? Seja a pessoa que continua tratando, seja a pessoa que teve a felicidade de ter uma remissão, de entrar num processo, né? Que essas pessoas falassem, né? Eu acho que esse é um processo, porque isso, falar, não para ser a pessoa, puxa, ele tem câncer, teve câncer, pô, coitado do cara, não, para que todo mundo falasse mais a respeito e isso se tornasse algo um pouco mais discutido e levasse as pessoas, no fim, a se preocuparem com isso. Colocar mais luz, esclarecimento. Eu acho que esclarecimento é o... mais informação, menos medo. Tem toda a razão, realmente existe preconceito, é atávico, né? Então é mais difícil de romper ainda. Ainda mais num país latino como o nosso, né? Ainda mais num país, a gente já conversou bastante sobre isso, né, doutor? Verdade. Que é diferente do tratamento nos países europeus, nos países do hemisfério norte, né? Mas bem diferente. E essa questão da piada, né? Eu concordo com tudo que você falou, Carlos, mas eu vejo outras coisas. Eu comuniquei para bastante gente que eu estava nesse processo, porque realmente fiquei muito apavorado. Bastante, né? E essa piada do exame de toque, e muita gente me falou, mas você consultou uma segunda opinião, né? Na piadinha. Eu falei, não, eu consultei 5 opiniões, porque é importante para mim, e não acho isso engraçado, né? Então, quebrar esses preconceitos, porque na verdade é só a vida que está em jogo, né? Apesar da doença ser lenta, ela é killer, né? Então isso é muito importante, quebrar esses preconceitos, e você tem toda a razão, as gerações mais jovens, elas estão mais abertas a esse tipo de coisa. Mesmo pessoas que fazem o exame de sangue, o PSA, você percebe, meu PSA está em 6, 7, tudo. Eu acho que ainda tem tempo para ir no médico para ver o que está acontecendo. Não, você tem que ir, você tem que ver. A questão da doença, qualquer que seja a doença, e nesse caso específico câncer de próstata, ela tem que ser combatida. Você tem que ser curado. Não é, depois eu vejo, né? Isso me ajudou bastante, porque eu tomei essa postura. E em relação a falar para mais pessoas e tal, eu contei para todo mundo,
E isso me ajudou, porque muita gente me ajudou, me deu mais atenção, me deu caminhos, me orientou, me deu apoio, amor, foi família, amigos, né? Os próprios médicos cuidaram de mim e continuam cuidando, tudo isso me deu força, né? Então é importante, muita força. E dentro dessa jornada de vocês, a gente estava falando justamente que os homens têm esse certo preconceito de procurar médico, etc. Como que foi que aconteceu com vocês? Vocês faziam algum tipo de prevenção? Vocês tiveram algum sintoma e saíram correndo para o médico? Como que foi tudo isso? Bom, no meu caso, fazia prevenção, né? E fiquei com o urologista, e fiquei 4 anos sem ir no urologista. E o que aconteceu comigo foi engraçado se não fosse trágico. Eu fui tomar vacina no SUS, né, a vacina da gripe, né, no BS, e eu sempre que vou, eu gosto de conversar com as pessoas, estava conversando com a enfermeira, falei, Sr. Jacó, vamos tirar a pressão? Vamos. E estava 16 por alguma coisa, né? Ela falou, não, vamos falar com a doutora. Eu falei, tá bom, mas primeiro vamos tomar uma vacina direitinho. E aí fui falar com a doutora pediu um exame de sangue, de tudo. HIV, PSA, fala, vou pedir até de HIV. Eu falei, não, fica à vontade, doutora. Né? A senhora conhece mais saúde do que eu. E aí eu fui fazer os exames, tranquilo, né? Quando foi evidente que não tinha nada com HIV, e quando eu fui pegar o resultado era 21 de PSA, né? Aí, mas faziam 4 anos já que você não fazia os exames. Exatamente. Tá. E aí você vê que esse tempo, porque estava normal, 4 anos antes estava normalzinho, bonitinho. Então é uma surpresa, né? E aí é o susto que dá. Né? Você fica perplexo, você não sabe o que vai fazer, né? No seu caso, você acha que o que impediu você de procurar o consultório esses 4 anos foi a rotina, dia a dia, às vezes mais corrido, às vezes passa 4 anos sem a gente nada que pudesse mudar. Hoje em dia era mais ser mais sério em relação à programação, né? Pelo menos uma vez a cada 2 anos, procurar o consultório. Não, assim, isso sim, porque é aquela história de que a rotina muda, né? Mesmo como o Carlos falou, antes da gente começar o podcast, a gente reduz, né, a quantidade de dias de trabalho, porque a gente também tem que cuidar da saúde, e coisa que a gente normalmente não faz. Investir na própria saúde. Investir na própria saúde. E como você falou, a questão da mulher, que se cuida muito mais, né? As mulheres vivem mais por causa disso, eu acredito. É evidente, quem se cuida vive mais, não é isso? Esse é o princípio, né? Como é que foi para você, Carlos? Como que foi o impacto do diagnóstico? Se você, como o Ícaro colocou, se você vinha fazendo os seus exames e foi uma falha ou não? Não, bom, a questão da saúde, eu também, até como empresário no momento que eu virei, né, a quantidade de horas que eu trabalhei sempre foi muito grande. Mas aí eu sempre tentei dar uma equilibrada, primeiro fazendo exame médico, né? Então eu determinei, eu trabalhava bastante, 10, 12 horas por dia, mas a partir de uma determinada idade lá, quando a gente estava lá perto dos 40 anos, eu comecei a ter uma rotina, foi uma vez por ano eu vou no médico, né? Porque alguma coisa, do jeito que eu estou trabalhando, qualquer hora dessa eu caio aqui no chão e aí eu entrei numa rotina de anualmente, né, fazer uma vez por ano, né, um check-up, né, vamos dizer assim, com o médico. É claro que, felizmente, a minha condição me permitiu isso, né? Me permitiu algo que até é difícil, eu entendo, que é fazer sempre o exame com o mesmo médico, né? Arrumar um clínico que você confie, que você vá todo ano lá, né? E eu sempre tive uma saúde ótima, né? Assim, sempre pratiquei esporte também, desde a época eu joguei squash
mais de 22 anos, né? Praticamente nesse período até 40 e poucos anos, os meus eventos médicos foram torção no tornozelo, foram fratura, foi este tipo de coisa. Mas anualmente eu ia nesse médico fazer os exames, né? E até ele já incluiu lá, desde lá de trás, o PSA nessa rotina, né? E aí, então, lá um determinado momento, lá depois dos 45 anos, eu não sei exatamente porque a data, mas foi um pouco mais para frente, ele mesmo falou, você precisa, né, fazer e tal, e eu sei. Então, eu passei a ter 2 exames anuais, né? Um com ele e um com o urologista específico para a gente ver esse caso. Eu não tinha na família nenhum, não tenho nenhum caso na família de câncer, de nenhum tipo. Né? A família, mas eu não tinha nenhum, então eu não tinha uma preocupação específica com mas, né? Eu já sabia dessa importância, né? Também de prevenção, apesar do PSA, então eu incluí. Aí eu mais ou menos fazia assim, tirava umas férias em janeiro, tal, até março. Eu ia lá no meu médico fazer aquela série de exames, um ergométrico, né, anual, tal, aquela rotina anual. E aí lá para depois de uns 6 meses eu procurava um urologista com um mês para frente, um mês para trás, dependendo, mas eu tinha uma meta de não virar o ano sem ir nos 2. E aí eu ia estabelecendo. E em 2018 aconteceu exatamente a mesma coisa, né? Em 2018 eu fiz o meu check-up, né, o meu PSA nessa época. Eu tinha 54 anos, né? Meu PSA estava com 1,7 e ele vinha, claro, já com uma idade um pouco, 54 anos, então o PSA ao longo do tempo, como eu já fazia alguns anos, ele saiu lá de 1,2, 1,3, mas dentro da expectativa, né, acompanhando a minha idade, vamos dizer assim. E aí, em outubro de 2019, eu fui fazer o exame de toque normal, e foi mais um ano, 2018, de acordo com tudo em ordem. Saí de férias em 2019 e como eu tinha feito há um ano atrás, eu aproveitei que eu saí de férias, janeiro estava um pouco tranquilo, voltei no meu médico, 2019, aí no ano que eu completei, que eu fiz 55 anos, em 2019, eu fui lá, fizemos lá a bateria de exames e o meu PSA deu 2,1, né? Foi um aumento um pouco fora, né, do 1,7 para 2,1, mas muito baixo ainda, né, para caracterizar alguma coisa. Mas foi um aumentinho razoável. Meu médico falou, você não quer ir lá fazer o exame? Eu falei, mas eu fiz lá em outubro e tal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer num outro médico, só para tirar da cabeça esse negócio. Aí, ele me indicou um outro urologista, que é companheiro de vocês, né? Lá onde vocês trabalham, no Einstein, e o Dr. Fernando Coelho, foi fazer agora um exame de toque com uma pessoa diferente, né? Aí foi lá, isso foi 2019, março, né? Fevereiro de 2019, mostrei para ele os exames, ele falou, puxa, mas está muito baixo esse PSA, né? Fizemos o exame de toque, e o exame de toque ele não achou nada também, né? Então, eu falei, bom, 2,1, tal, o que a gente faz? Falei, pode ser qualquer coisa, alguma inflamaçãozinha, tem uma série de motivos. Vamos fazer o seguinte, vamos repetir esse exame daqui a 30 dias para a gente ver como é que... Pode ser um momento que aconteceu alguma coisa lá, tal. Fazer em 30 dias só para ver como é que ele está. E aí, em 30 dias, ele foi para 2,7. Em 30 dias, ele saiu, quer dizer, um ano anterior eu estava com 1,7, aí eu fiz 2,1, e aí deu 2,7. Bom, ainda está muito baixo, mas esse aumento, ele está fora do normal. Aí vamos continuar. Então, e agora, para onde a gente vai? Bom, eu falei, qual que é o próximo passo aí? Aí o próximo passo foi fazer... Não foi ainda antes da biópsia, nós fizemos a ressonância a paramétrica, né? Que acho que chama paramétrica. Multiparamétrica, né? Que ele falou, olha, não é definitiva, mas ela dá uma indicação para a gente, pelo menos se a gente fica mais tranquilo e vai em frente, ou se a gente precisa fazer alguma outra coisa, né?
E falei, vamos lá, tal. E aí eu fiz a multiparamétrica, aí de 1 a 5, a minha probabilidade lá, uma coisa foi 5. Aí, então, realmente, aí a preocupação apareceu de fato. Fomos para a biópsia, né? E aí, realmente, em março, tudo isso aconteceu em 2 meses, em março a gente fez a biópsia e aí ficou determinado mesmo que eu já estava que eu já tinha o câncer de próstata, mesmo fazendo a prevenção nesse sentido, né? Dos exames, no exame anual e o toque, tudo, mas acontece, é importante a gente saber disso. Deixa eu resumir um pouquinho aqui sobre tudo que a gente falou. Então, eu acho importante dar destaque. Em primeiro lugar, que eles falaram da prevenção, vocês fizeram algumas sugestões em relação ao que a gente pode fazer para mudar a próxima geração. Então, provavelmente, talvez a geração mais jovem, quebrando um pouco os tabus aí da masculinidade, que eu acho que é uma coisa que está bastante em atenção, eu acho que talvez as pessoas mais jovens realmente consigam absorver a parte ruim da masculinidade e se livrar um pouco disso e visitar mais ao consultório médico, né? Eu acho que talvez seja uma sugestão aí para as próximas gerações de não terem tanto preconceito, né? E em relação à prevenção, vocês deram 2 visões diferentes em relação ao que a gente chama de efetividade, né? Então, prevenção, existe tudo que a gente faça para prevenir o câncer, que é realmente, você comentou um pouco sobre os hábitos de vida, ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, fazer atividade física, não fumar. E tem aquela prevenção que a gente fala, que a gente chama de secundária, que é na população-alvo, que você comentou, a partir dos 50 anos, você procurar aqueles cânceres que estão mais concentrados naquela população, e o câncer de próstata seria, nesse caso, o mais importante dos homens, né? Mas ela não é sozinha a única forma e nem sempre a gente consegue evitar, não é 100% evitável. Sim. Então, você comentou que não tem ninguém na sua família? Não, meu pai faleceu de câncer. Ah, o seu pai. Então, a gente vai falar sobre isso. Você comentou. Eu não tenho a maior parte dos pacientes diagnosticados nunca vão ter ninguém na família com câncer. Vai ser a primeira pessoa, né? Mesmo assim, sempre pode acontecer. Sim. Mas você vinha fazendo seus exames de prevenção, teve uma janela aí de 4 anos, talvez pudesse fazer uma detecção que a gente chama mais precoce. Sem dúvida. Mas foi a tempo, né? Sim. E você, Carlos, apesar de um PSA muito baixo, chamou atenção por outro motivo, que é a elevação do PSA. A elevação do PSA é tão importante quanto, às vezes até mais do que o valor total. Então, por coincidência, 2,1, que chamou a atenção do médico dele, e o seu 21. Valores completamente diferentes. Sem dúvida. Não significa que não vai ter chance de tratamento, no seu caso, e não significa que a gente possa ignorar um valor de 2,1, porque a velocidade era importante, né? Então, queria mais chamar a atenção para esses pontos, de que você estando no consultório é uma avaliação bem específica. E aí a gente pode ampliar um pouco mais o assunto. Por exemplo, o Carlos comentou em relação a quem que deve pedir o exame de PSA, se deve ou não fazer o toque retal. Você quer falar sobre isso, Ícaro? Sim, existem vários guidelines, na verdade, falando sobre o que deve ser feito com os pacientes. Existe uma certa controvérsia, mas o que a gente tem recomendado atualmente é que a partir dos 50 anos comece esse screening, esse rastreio do câncer de próstata, através de 2 maneiras, né? O PSA, porque grande parte dos tumores eles produzem PSA, e o exame de toque é muito importante também, porque uma porcentagem dos pacientes que têm câncer de próstata, eles não produzem PSA, né? Então, você consegue pegar, né, o tumor de próstata nesses casos, e você tenta pegar esse tumor da maneira mais precoce possível para aumentar as chances de cura do paciente. Sim. E depois que vocês fizeram esse diagnóstico, como que foi a jornada para vocês chegarem até o tratamento? Como que foi toda essa discussão com urologista, com oncologista? Qual médico que vocês acabaram procurando primeiro? Como que foi tudo isso?
Eu procurei um oncologista. Fiquei Um oncologista. Um oncologista. Procurei, fui em vários oncologistas, né? E graças a Deus encontrei o Dr. Donato Calegaro, né? E aí veio a luz, né? Foi uma pessoa, é uma pessoa especial. Ele me deu caminhos, visões, me acalmou, né? Me trouxe bastante conforto e atenção. E aí que ele me apresentou o Dr. Ícaro também. Conversamos também com o Dr. Ícaro. O Dr. Ícaro e o Dr. Donato fizeram, junto com o conselho, uma avaliação de tratamento, me apresentaram vários caminhos de tratamento. Eu conversei com minha esposa, decidi por um tratamento, comuniquei aos dois e seguimos esse tratamento. E você, Carlos, você já estava passando num urologista, né? E como foi esse processo decisório? A hora que, claro, a hora que você recebe um diagnóstico desse, né, é um impacto, né? É um baque, né? É um baque, né? Então, hoje, olhando para trás, né, depois dessa jornada, o ano que vem eu vou fazer 5 anos, né, desse diagnóstico, olhando para trás, a gente vê que podia talvez ter sido melhor. Mas porque esse primeiro diagnóstico é algo impactante, né? Você perde o chão. Total. É meio trágico, é meio que você sente meio que você recebeu uma sentença de morte, né? Parece muito... É uma expressão muito, muito forte, não, exatamente. Mas é esse o impacto. E as pessoas que sabem sobre isso começam a dizer, você foi o escolhido, né? Começa um conceito preconceituoso, não é? E você fica mais diminuído ainda. Em vez de você receber apoio, você é mais humilhado por essa questão. Na verdade, não é. Então, mas é esse impacto. Então, eu acho que também isso faz parte, né, de toda essa questão. E talvez até por isso as pessoas ainda se sintam, né, tão retraídas de falar sobre isso ou de procurar, né, ou aquela atitude que eu falei que olhando hoje, né, também na minha experiência, aquela, né, eu prefiro não saber, né, é algo, né, que não tem o menor sentido, né, porque a gente, ao mesmo tempo em que a gente recebe essa notícia como uma sentença de morte, né, ao longo do tempo, a gente percebe que dá para continuar vivendo. E aí, o grande, né, dá para continuar vivendo bem. Né? E aí entra a questão da prevenção, né, ou do exame, né, porque o que vai determinar isso é o quanto mais cedo você souber. Então, isso aqui tem tudo a ver. Acho que a mensagem mais importante, né, desse Novembro Azul e dessa situação é assim, quanto mais cedo você descobrir, né, você tiver, maior é a chance, né? O que vai determinar se você vai... As oportunidades são maiores, as suas escolhas sobre os tratamentos são maiores. Quanto mais cedo você souber, mais cedo você vai tratar. Sim, o que vai determinar, depois de você receber essa notícia, né, o que determina se você vai viver 1 ano, ou 10, né, ou 20, hoje, né, temos gente hoje que vive 20 anos dessa forma. Exatamente o quanto mais cedo você conseguir identificar, né? Mas é um baque. Então, eu num primeiro momento, eu não... eu deixei... eu estava com um urologista e meu médico, eu deixei eles decidirem qual seria o melhor caminho para mim. Eu acho que o seu caminho é melhor, né? Que eu aconselharia assim, um maior... um tempo maior, mas aí eu acho que vem desse certo desespero e falta de chão. Eu falei, então, o que eu faço? Qual que é o método mais rápido para resolver isso? E aí eu fui para a prostatectomia, né? Que é um tratamento bastante radical, né? O mais radical que tem, né? Que é retirar
a próstata. A gente sabe que hoje existem opções a isso, né? O doutor Ícaro, que é um grande especialista dessa opção, eu cheguei a me tratar com ele agora, também virou meu médico por uma fase diferente, mas num primeiro momento, né, a opção do que estava me acompanhando na época foi pela prostatectomia, né? E aí a gente fez a opção radical, que foi fazer a cirurgia da remoção da próstata total, né? E aí para a gente continuar daí para frente com o tratamento. Eu vou só fazer um comentário, que aqui a gente teve a sorte do Carlos ter feito o tratamento com uma das melhores opções, que é a retirada por completo da próstata, que é a prostatectomia, e por acaso o seu Jacó fez a radioterapia associada a bloqueio hormonal, Sim. que é uma outra melhor opção. Então, para quem quiser mais informações sobre isso, a gente tem inclusive os episódios do ano passado, do Novembro Azul, que a gente falou sobre todas as oportunidades de tratamento para o paciente diagnosticado em fase inicial, fase intermediária ou fase avançada da doença, fazendo essas adequações de para quem que é a melhor opção, radioterapia, cirurgia, quando que associa ou não bloqueio hormonal, ou às vezes, né, Ícaro, até em fases mais iniciais da doença, quando a gente fala que pode até fazer a vigilância para alguns casos de muito, muito baixo risco, tá? Então, quem quiser entender mais sobre esse assunto, poderia resgatar um pouquinho os episódios do ano passado. Eu acho importante os pacientes saberem que, tendo determinado câncer de próstata, ele tem mais de uma opção de tratamento, e você não tem um tratamento melhor ou pior do que o outro, né? Muitas vezes a prostatectomia é igual você fazer uma radioterapia com bloqueio hormonal. O que vai mudar muito é a toxicidade do tratamento, os efeitos colaterais, o perfil do que o paciente quer fazer ou não, né? Na verdade, você não tem algo melhor do que o outro. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, neste momento do diagnóstico, quais são as principais preocupações e o que vocês dariam de dica para uma pessoa que está passando por isso agora? Vocês falaram sobre o impacto, os dois falaram sobre o impacto, o transtorno que isso causa do diagnóstico, né? Isso se traduz em quais são as preocupações? Assim, 3 preocupações que vêm à cabeça quando você faz o diagnóstico. Você falou de um deles, que é a morte, né? Eu acho que esse a morte em si, né? Quer dizer, ela em si é um problema, né? Mas imediatamente, né? Você pensa na família, né? Como é que está a minha família? Acho que é a primeira coisa, né? Como é que eu tô? Que eu tô deixando aqui para trás, né? Que eu vou largar aqui para trás, Com né? certeza. Acho que sim. Né? Tanto que a minha hoje até, né, a gente pode até brincar um pouco, pelo menos falar disso com mais leveza, mas a primeira coisa que eu falei para o doutor Fernando, que na época assumiu, né, esse meu tratamento, né, falou assim, eu tenho um filho que não entrou na faculdade ainda, eu tenho um filho que está com 14 anos, o que a gente precisa fazer? Eu preciso botar pelo menos ele na faculdade, encaminhar ele daí para frente. Essa eu acho que é para quem tem a família, né? Eu acho que esse é talvez a grande, né, situação. A outra é como é que eu vou conseguir um tratamento bom, né? Como é que eu vou conseguir o bom tratamento, né? E aí eu acho que nesse aspecto, tanto o Jacó, pelo que ele falou, quanto eu, nós somos felizardos nesse aspecto. Sem dúvida. Né? Tivemos acesso, né, a excelentes médicos, né? Sem dúvida. Tanto o doutor Fernando, que me acompanhou, quanto o doutor Sérgio Stella, que era meu clínico geral, né? E aí também os 2 profissionais que estão aqui, os 2 médicos que são excelentes, doutora Ana, que me acompanha até hoje, doutor Ícaro, que também me acompanhou. Então, nós somos privilegiados nesse aspecto e tem. Então, acho que a segunda preocupação está aí. Agora, o que eu faço, né? Como que eu trato isso? Como é que eu trato isso? Me curo disso. Como é que eu vou conseguir isso, né?
Eu acho que essas são dois itens. E aí sempre tem e aí está pegando que faz parte, né, desse processo, né, que eu acho que é uma questão que pega muito, que é assim, o que eu fiz de errado para ser comigo? Né? Eu acho que é essa coisa, o que eu fiz de errado? Né? Porque eu fui escolhido. Eu trabalhei demais, será que eu comi churrasco demais? Né? Não então, bebi demais. Aí você vem um arrependimento, assim, pô, né? Então, acho que esse é um terceiro aspecto que leva a uma situação que em si é algo que não tem... Nesse momento não tem muita importância, porque você já tem o câncer, mas é uma bobagem, né? Porque a gente... Aí depois, mas é uma reflexão. Tempo, é a primeira reflexão, né? Por que eu fiz de errado? Né? Para eu ser punido. Né? Exatamente. E talvez, como você falou, às vezes quando você fala para uma outra pessoa, né? Aí a pessoa fala assim, pô, já pode falar que você não devia trabalhar tanto assim, você não devia... Você toma um uísque. Existem coisas que são evitáveis e coisas que não são evitáveis. Então. Eu falava, desculpa, doutora, eu falava a mesma coisa quando estava fazendo tratamento de rádio. O pessoal da enfermaria, da assistência, da estrutura, né, do hospital... Ai, mas qual é o seu objetivo? Meu objetivo é ver os filhos da minha neta, né? Crescerem, entrar na faculdade. Eu quero ver eles entrarem na faculdade, exatamente. Né? Aí, então, e esses objetivos, você vê que... Né, de dois casos foi a primeira coisa que o Carlos me falou quando ele sentou a primeira vez comigo. Eu continuei querendo. Né? Mas aí esse aspecto do que eu fiz errado, que é uma bobagem, mas é inevitável. Sem dúvida. É inevitável, porque eu... É um castigo, né? Ele traz um outro aspecto que a gente fala assim, bom, eu não sei o que foi, mas... que eu posso fazer de melhor. Então, aí... Isso. E aí, a gente sempre pode melhorar. Eu já estava no processo de sempre fazer algum tipo de exercício. Aí eu reforcei mais essa questão. Passei a priorizar um pouco, limitar a quantidade de horas de trabalho, né? Até porque a demanda passa a ser outra, você passa a se preocupar com o seu tratamento. Então, naturalmente, né? Eu falo assim, não, agora eu vou priorizar o quê? Tratamento. Né? Eu vou continuar trabalhando, né? Se for possível, eu vou continuar trabalhando. E eu continuei trabalhando todo o período. Eu me ausentei do trabalho 10 dias para me recuperar da prostatectomia, que é uma cirurgia muito difícil, mas os 10 dias que eu tive para me recuperar, foi o tempo que eu passei fora do trabalho. Uhum. Né? Até porque... eu devo dizer que o trabalho me ajuda também. Com certeza, né? Com certeza. Ajuda também a ir para frente. Mas então, dentro disso. E aí, então, a terceira coisa foi essa, né? O que a gente pode fazer agora? Bom, eu preciso ver o que eu preciso deixar em ordem aí para minha família. Será que minha esposa sabe tudo o que está acontecendo, né, comigo, não no trabalho, sabe as coisas? Qual que é o rumo que eu posso dar para as coisas, né? Sim. Como é que eu vou me tratar? Né? E o terceiro, além de eu me tratar com o médico, né? Qual vai ser o médico bom? Que condições que eu tenho para me tratar? O terceiro item foi realmente assim, bom, e aí fora isso, o que eu posso melhorar para focar nisso? Então, acho que essas 3 coisas vieram, obviamente não veio de imediato. Não, mas é processo. Mas é um processo, são né? São coisas bem objetivas. Sim, né? Exatamente. Isso daí é o mesmo processo que ele está contando, é o que eu passei. A primeira coisa é a gente não se culpar, a gente aceitar, né? Eu acho que é melhor do que se culpar. É lógico que a gente vai fazer uma revisão da vida, né? Tudo que eu poderia ter feito para evitar. Mas é aquela coisa, o que eu não pude evitar, vamos resolver a partir de agora. Né? Então, fazer o nosso melhor todos os dias e daqui para frente que possa ser da melhor forma possível, né? Mas o câncer de próstata, ele não é 100% evitável, né? Ele é o câncer mais frequente nos homens, depois que a gente sempre fala do câncer de pele, não melanoma, que é um câncer mais frequente no Brasil, que é um país tropical. Mas, tirando isso, são 72 mil homens por ano diagnosticados com câncer de próstata. Ele não é totalmente evitável, mas tem os fatores de risco, como você comentou.
Então, a obesidade, a carne vermelha que a gente fala da gordura animal, pode aumentar o risco de câncer de próstata. O tabagismo, o sedentarismo, mas tirando isso, fica difícil a gente evitar. A gente mais trabalha com a detecção precoce do que a esses fatores, eles podem aumentar a incidência, mas você pode ter uma vida perfeita, não tá comendo nada de carne, fazendo exercício, comendo tomate, né, para que tem licopeno, que é uma das coisas que talvez possam prevenir, e você pode ter câncer de próstata, né? Então, ele comentou uma coisa que é importante, que é o antecedente. Talvez valha a pena a gente comentar. Por favor. Da idade um pouco mais precoce do rastreamento, então o Carlos comentou 50 anos. 50 anos é a idade, vamos dizer, padrão, porque a partir dos 50 anos a gente começa a ter mais casos de câncer de próstata, mas vão ter casos com menos de 50 anos, né? Então, especialmente os homens com antecedentes familiares, quanto mais próximo, mais arriscado. Então, o pai, o tio, o irmão, especialmente com menos de 50 ou às vezes 60 anos, são as pessoas que devem se preocupar mais. E quando tiver esse antecedente, procurar um pouco antes, com 45. A não ser que, por exemplo, o seu pai tenha sido diagnosticado aos 50 anos. Aí você vai procurar com 40 anos, com 35 anos. Você vai procurar prevenção para câncer de próstata? Não. Você vai procurar o consultório médico e buscar saber qual que é a orientação para você, que não vai estar escrita lá na página da Sociedade Brasileira. Né? Então, pacientes com antecedente hereditário devem sim procurar o médico e saber qual que é a recomendação pessoal para prevenção e se cabe, por exemplo, o teste genético. No próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais de hereditariedade, mas o teste genético ele está disponível para essas pessoas e deve sim ser feito. Sim. Uma outra pergunta que eu tenho para vocês é uma coisa um tópico um pouco mais difícil, que é de falar. A gente falou um pouco sobre o temor, sobre o preconceito, sobre a masculinidade, e aí eu tenho duas coisas que eu acho que cabe o assunto diagnóstico do câncer de próstata, pode vir na cabeça da pessoa duas coisas. A primeira, impotência sexual. A segunda, incontinência urinária. Duas coisas extremamente importantes que impactam diretamente na qualidade de vida do paciente, né? Então, será que esses dois temores, que hoje em dia, graças a Deus, com a melhora dos tratamentos, tanto da prostatectomia quanto da radioterapia, esses números foram melhorando nesse sentido, mas eu acho que impacta a vida do paciente. Então, eu queria entender com vocês se vocês acham que isso também é um fator que faz o paciente evitar procurar o consultório, tanto na prevenção, quanto durante o tratamento, quanto que isso impacta, e pós-tratamento, quanto que isso impacta a vida de vocês. Olha, eu acho que impotência sexual, que é o primeiro assunto, é uma questão importante, ainda mais para a masculinidade. Em todo aquele processo e tudo. Mas ela é relativa, né? Porque existem várias formas de relacionamento sexual, né? Que, às vezes, a impotência não faz diferença, né? Então, as pessoas precisam compreender, ou os homens precisam compreender, ou as pessoas que querem se relacionar sexualmente entre os casais, tem que olhar para outras coisas que a gente veio aprendendo em relação ao sexo, desde a adolescência, que a gente praticava na adolescência, e foi esquecendo, né? Penetração não é a única forma de relacionamento sexual. Tem outras formas de relacionamento sexual. Isso precisa ficar claro, só que isso fica claro quando você percebe que você está começando a perder a potência sexual. Então, tem que olhar o universo que está em sua volta e como que você pode acrescentar e ampliar esse relacionamento, né? Muito bom, Então, Jacob. isso é um assunto super importante, porque é óbvio que os meus amigos, os amigos das pessoas vão falar, você está com câncer de próstata, você vai ficar impotente sexual, você não vai mais transar você não vai ter mais relacionamento sexual com nenhuma mulher.
Isso é mentira, né? Isso é é que nem a piada do exame de toque, né? Você ouviu uma segunda opinião, uma terceira opinião, né? Essa eu não tinha ouvido ainda. Não? Não. Terrível, né? Essa não. Você vai no urologista, a primeira coisa, você encontra seus amigos, então. Entendi. Não. É o terceiro urologista que eu vou essa semana para saber se está tudo bem mesmo, entendeu? Porque já é uma piada corrente, né, doutor? Verdade. Isso. Então, tem certas coisas que tem que levar na brincadeira, né? E olhar para um universo um pouco mais amplo. Ver o quanto aquilo vai te ajudar, né? Até porque disfunção erétil não é exclusividade de quem tem câncer de próstata. Tá Não. Isso é a grande verdade. A idade vai tendo uma incidência maior, Sim. né? Tem que adolescentes tem que têm disfunção erétil também e estão tomando Viagra, por exemplo. De 20, 22 anos, Tem. né? Tem uma grande incidência disso hoje em dia. Mas bem lembrado isso. Outra coisa que as pessoas falam muito, Carlos, é em relação à questão da testosterona, né? Eu acho que já conversei isso com o Ícaro também. Então, partes do tratamento, a gente está fadado a gente tirar a testosterona, a gente está bloqueando a testosterona e é realmente um hormônio muito estimulante, né? Mas ele não faz sozinho a sexualidade, tanto que as mulheres não têm a testosterona. Então existem vários outros caminhos que você pode percorrer. Mas isso atrapalha, de fato, eu acho que a questão toda, né, da sexualidade do homem. O fato é o diagnóstico não é uma sentença de morte, mas a sua vida nunca mais vai ser igual. É mais um motivo para fazer prevenção e o que for possível, né, para isso, né? Porque a sua vida vai mudar daí para frente, né? Eu acho que isso é algo que tem que ficar claro, por mais que você busque a cura, que nem sempre é atingível, independente, né, do estágio em que você está. Quanto mais cedo você conseguir, e essa é a grande importância, né, de todo esse processo de prevenção, quanto mais cedo você conseguir, melhora as suas chances, mas a sua vida nunca mais vai ser a mesma, né? Que de certa forma é até bom, né? Porque muda para melhor. Pode mudar, né, de uma forma positiva, né? Sim. Então, ela nunca mais vai ser a mesma. Então, eu até vou abrir um parênteses. A primeira vez que eu sentei, ou se não foi a primeira vez, né, uma das vezes que eu me consultei com a doutora Ana, que não foi minha primeira oncologista, né, mas fez parte aí porque a minha jornada foi um pouco mais complexa com a sua, porque eu passei por uma prostatectomia. Na sequência, eu fiz um bloqueio hormonal, eu tive uma reincidência, a prostatectomia não resolveu o problema, né, não eliminou o câncer. Aí, na sequência, eu tive aí o doutor Ícaro nesse processo, né, eu fui para uma radioterapia com tratamento hormonal, né, que ao longo do tempo também, né, não foi o suficiente para a gente eliminar a doença. Então, essa minha jornada continua, né, nesse aspecto. E aí, em determinado momento, a doutora Ana entrou como minha oncologista até hoje, né? E acho que teve uma palavra que ela falou, foi uma única palavra que mudou bastante o meu entendimento. Com certeza ela não percebeu, mas depois ela usou uma palavra aceitação. Quando ela usou a palavra aceitação, naquele momento, porque eu fui lá, entrei lá como todo mundo, né? Eu entrei lá no consultório dela querendo que ela me curasse. Foi para isso que eu procurei ela. Você achou que ela abriu uma gavetinha e falou, isso aqui é a cura. Eu já tinha um pouco de experiência para não querer, mas a conversa, né, foi mais ou menos assim. A expectativa era assim, né? E aí, quando isso aconteceu, eu já estava nessa jornada, né? Tanto que hoje eu não chamo mais, muita gente ainda fala luta, eu não falo mais luta, agora eu já mudei para jornada, porque luta ou a gente ganha ou a gente perde. E eu acho né, eu acho que a gente tem que procurar aí o meio termo, não tem muito isso. Então, né, a gente sabe
Você tem essa felicidade de estar em remissão, né? A gente sabe que isso é o ideal. Mas nessa jornada eu entrei lá com uma série de ideias, porque aí eu já tinha acontecido um monte de coisa na minha vida. Falei, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ela teve que dar uma puxada no freio e tal. Falei, não, vamos com calma, tal, vamos ver. E aí ela usou essa palavra aceitação, que eu saí de lá e aí eu realmente vi que estava faltando um pouco de aceitação da minha parte. E aí no momento em que essa conclusão de que assim, minha vida nunca mais vai ser a mesma, mas ela pode ser boa, eu acho que ela saiu daí, né? Então, você passa, primeiro, assim, a segunda opção, né, de todos esses problemas que a gente vai enfrentar, a segunda opção é morrer, ninguém quer. Eu não quero essa opção. A segunda opção, que ninguém quer. Não, é aquela história, né? Ou faz isso, a segunda opção então isso aí, né? Não vou fazer isso, não vou fazer o tratamento, não vou fazer o tratamento hormonal, eu quero ficar com a minha testosterona. Então, tá bom. Então, a outra opção é morrer. A segunda opção é péssima, exatamente. E aí, quando você aceita e começa a olhar, realmente, então, eu sofri, né? A questão... teve um impacto grande, maior ainda talvez do que com a radioterapia, a questão da disfunção erétil, né? E também tive a questão da incontinência urinária, que eu tive a felicidade de conseguir fazer o tratamento e isso a gente conseguiu resolver, né? E hoje esse problema, eu não tenho esse problema, mas passei por ele, que é algo muito ruim também. Mas aí voltando à questão talvez principal, né, dessa situação, que é isso, é um grande terror, né? Não tem só disfunção erétil, quem tem câncer de próstata ou quem passa por um tratamento, né? E é algo, né, natural da vida, né? A gente sabe, né? Vai chegar um momento, quase né? Todos os homens vão ter. Que vai chegar um momento que todos, né? Acho que vai acontecer com todo mundo. Acho que não tem outro jeito. Então, aí você, como é procurar conviver com isso da mesma forma? É realmente encontrar, né, opções e ver como é que eu consigo isso. Aí eu acho que conversar também com sua companheira ou companheiro, né? Porque a gente também tem que lembrar que o câncer de próstata, né, é algo que é associado ao sexo masculino de nascença. Então, não importa um pouco a orientação sexual, sem dúvida, né? Mas, então, conversar com a companheira, como é o meu caso, né? Ser aberto, tal. Então, isso é fundamental, né? Buscar apoio, né? O que ele estava falando. Exatamente. Né? Eu conheço... Se você não compartilha, você não tem como ter apoio, né? Exatamente. Você tem que compartilhar, né? E aí eu tive essa sorte de ter uma companheira sensacional, a Cristina, que me acompanha desde o início. E a hora que a gente sentou para conversar desse assunto, né, a gente vamos ver quais são as possibilidades, como é que a gente vai explorar. E sim, há outras formas de você manter o principal de tudo é essa intimidade, né? Isso. Sem se preocupar. E eu vi aí, ao longo do tempo, assim, pessoas, né, ou particularmente um amigo, que você vai dividir essa situação, você fala, e aí, né? Você não chegou lá e fala, e aí, como é que fica? Não, eu nunca mais falei com a minha esposa desse assunto. É algo que morreu junto com o diagnóstico. Não pode ser uma coisa dessa, né? Mas a gente sabe que tem. Que tem a ver com o tabu, né? É o tabu, inclusive dentro de casa, né? Dentro de casa. Não são só os amigos que você medo de ser gozado. Isso é de menos, né? Você tem que mas se até curar. Dentro, então, como o Jacob falou, existem outras formas, né, de você cultivar esse relacionamento. Exatamente. E até esse aspecto. Isso, claro. Então, é um outro aprendizado que, como tudo na vida, e principalmente em termos de relacionamento, exige dedicação, né? Você tem que falar, não, nós vamos continuar, nós vamos nos beijar, nós vamos para a cama, e vamos ver o que acontece e as coisas vão acontecer, né? O que não vai acontecer se você não conversar, se você entrar neste problema, né, com esse tabu, paranoia, com essa forma, né, e falar, bom, isso aqui agora eu risquei da minha vida, né? E hoje eu continuo, né, a doutora Ana sabe, doutora Ica, eu continuo com o tratamento hormonal. A falta da testosterona realmente é algo impactante na nossa vida, né? Mas é isso. Eu diria hoje,
né? Posso dizer hoje que essa questão tem que haver esse envolvimento, porque há possibilidade de libido, né? Grande parte disso está na cabeça. Bem. Se você elimina de cara, se você não entra nessa questão, você eliminou, né, de fato, o sexo da sua vida. Né? Então, passa pela cabeça. Aí a testosterona a gente sabe qual é o melhor, a testosterona traz a falta de testosterona, né? O tratamento hormonal traz outra situação, um cansaço, né? E aí todo mundo, qual que é o melhor remédio para o cansaço que vem? Quando eu chego cansado, não vou para academia. E aí, né, algo acontece, porque você chega lá e fala assim, não, eu vou subir na esteira 5 minutos. Nem que seja, eu vou subir na esteira 5 minutos. Aí você vai 5, 10, 15, 20 minutos. Eu vou levantar, eu vou fazer 20 agachamentos, né? Aí você faz os 20 agachamentos, agora que acaba, agora eu vou fazer mais umas 20 roscas. A cabeça e a musculatura vai te puxando. Isso, exatamente. Porque eles são estimulantes. Sim. Então, tem tudo a ver com essa postura. É difícil? Não é fácil. Não é fácil. Mas como você falou, mais uma vez, é para todo mundo que é difícil. Exatamente. Para todo mundo. E pode ser que para quem tem câncer de próstata, né, tem essa habilidade, mas também a gente sabe que, né, existem também outras situações, né, e a testosterona também, em um determinado momento, ela vai faltar. Pode ser que não seja com 50, pode ser que seja com 60, né, 65, 70, mas em um determinado momento ela vai faltar. Vai diminuindo, né? Então, né, não é algo exclusivo, né, da gente. Então, esse o caminho, o processo da vida. E todo o processo que melhora as taxas de testosterona são os mesmos processos que fazem a gente ter uma vida melhor, faz a gente prevenir contra diversas outras doenças. Por exemplo, a doença que mais mata o homem com câncer de próstata são as cardiovasculares. Então, essa prevenção, tudo que a gente pode fazer para evitar a doença, para ter uma melhor qualidade de vida durante o tratamento do câncer de próstata, que é o que a gente fala sobre os hábitos saudáveis de vida, e especialmente a atividade física, está muito relacionado a exatamente isso que você falou, ao estímulo positivo, a motivação que ela própria dá. Ela vai te cansar? Vai te cansar. Você vai descansar e vai ficar bem melhor do que você estava antes de ir para a esteira. Né? Uma coisa que a gente estimula muito, especialmente para o homem que está em tratamento, porque melhora, inclusive, a condição sexual. Sem dúvida. Bem, eu queria que vocês dessem, se vocês têm alguma dica, alguma palavra para quem está passando por esse diagnóstico nesse momento, quem está passando por esse tipo de problema agora. Eu sugeriria jogar um pouquinho fora os preconceitos e se ligar mais em si próprio do que no meio social, no ambiente social, no preconceito social, porque isso é muito importante. E não é para ficar brincando com isso. E por questão de preconceito. Né? Muito bom, Jacó. Eu diria que para quem tem um diagnóstico hoje, né, de câncer, é a recomendação mais difícil possível, que é não perder a cabeça de imediato. Com certeza. Né? Aproveitar... quando a gente, na biópsia, né, assim que você faz a biópsia, que é de fato o elemento que confirma com certeza, né, para você fazer qualquer coisa, você tem um período aí, né, de 60 dias, pelo menos, para você se recuperar e ir para qualquer caminho que seja. Eu acho que você procurar conversar com outras pessoas, se você tiver, e aí a importância também das pessoas faz você procurar um amigo que tenha passado por isso. Sim. Né? Se você tiver condição, não por desconfiança, mas conversar com mais do que um médico, né? Conversar com um oncologista, né? Eu acho importante para você ter uma visão um pouco mais aberta do que vai acontecer com você.
E o câncer de próstata, ele tem esta vantagem entre todos os cânceres, vamos dizer assim, pelo menos os que eu conheço. Ele é um que tem uma progressão um pouco mais lenta, né? Com certeza. Então, ele te dá essa possibilidade. Oportunidades. Né? Ele te dá essa possibilidade. É claro, na cabeça, a primeira coisa que veio na cabeça foi, eu preciso fazer alguma coisa amanhã, né? Eu me lembro hoje, quando o médico me falou, mesmo. quando o médico falou, não, a gente só pode fazer daqui a 60 dias. Eu falei, não, mano, não pode ser, a gente precisa fazer amanhã. Amanhã de manhã. Ontem tem que ser. Nós vamos fazer a cirurgia, não, marca para amanhã de manhã, né? E Tira isso, esse bicho de dentro de mim tira agora. isso de dentro de mim. Eu acho que sim, é exatamente essa sensação. Tira isso de dentro de mim. Então, isso pode... você tem um tempo, né, de te dar essa possibilidade de você conversar com as pessoas, fazer opções no seu tratamento, né, entender um pouco o que vai acontecer com você, né, conversar com um, com o outro. Sim. Se possível, a pessoa que teve, né? Os médicos, obviamente, se você tiver a sorte de ter um bom profissional, um bom médico que te explique, que tem essa condição que te dê essa oportunidade de conversar, então é ótimo. A gente sabe que nem sempre é possível, né? Nem sempre os médicos, eu sei que no geral são muito sobrecarregados e tem, mas então a informação eu acho muito importante, né? Nessa nossa doença, né? Por isso que eu quis participar aqui para dar minha pequena colaboração dentro do possível, participarei sempre que tiver a oportunidade, Sim, porque eu acho que o mais importante é se informe, eu acho que eu diria, se informe. Informação. Né? Informação, se informe, o que você vai passar, né? O que vai acontecer. Isso né? faz você passar da melhor maneira por o que você tem que passar. Exatamente, pega... Se é uma coisa ruim, por que não passar da melhor maneira? Exatamente. Isso. Existem possibilidades, né? Não só de tratamento, mas você entender o que vai acontecer com você, né? Então, acho que eu diria que esse para quem teve o recém-diagnosticado, né? Segure um pouco essa ansiedade. Eu sei como é terrível, terrível, mas segure um pouco e veja um pouco o que vai acontecer com você daí para frente. Né? Porque isso vai ter consequências no resto da vida, mas você pode, né, passar por isso muito bem. Aproveite um pouco a experiência de outras pessoas para não passar pelos mesmos problemas, né, pelas mesmas dificuldades, né? Como a gente falou, eu fiz uma prostatectomia, fiz uma radioterapia, o Jacó fez uma radioterapia, né? A gente sabe quais foram os problemas, as dificuldades, o que esperar, né? A gente tem, né, 1 hora para conversar, ou 2, se for possível, para contar a nossa experiência. Sim, né? Para a pessoa, né? Ela tem que, nem sempre a gente sabe que ele vai conseguir falar isso com o médico, porque é uma outra situação. Né? Então, essa seria a minha recomendação. Muito obrigada. Isso faz parte da nossa profissão, curar sempre que é possível, e quando não é possível, fazer a pessoa atravessar da melhor maneira. O diagnóstico que a gente tem, que às vezes a gente tem que realmente trabalhar com aceitação, né, para poder aproveitar as oportunidades, inclusive do tratamento, inclusive de enxergar a vida de uma outra forma. Carlos, Jacó, Ícaro, muito obrigada. Convido vocês a ficar um pouquinho mais com a gente para o 2º episódio, onde eles vão entrevistar a gente. Ícaro, vamos ver o que eles vão perguntar. Obrigado. Até mais, muito obrigada. A gente agradece bastante vocês e vocês médicos pelo carinho, pela atenção e pela dedicação, senão nenhum de nós dois estaríamos aqui hoje, né? Obrigado pela presença de vocês. Obrigada mesmo. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui, sempre que puder cooperar. Eu acho importantíssimo esse trabalho de vocês. Acho que os médicos deviam, né, ter esse tipo de atitude de esclarecimento sempre que possível, né? A gente teve essa felicidade de ter vocês como nosso médico, mas a gente sabe que muita gente não tem essa felicidade, e a gente está aqui, né, ou vocês estão aqui, na verdade, dando essa oportunidade para que as pessoas tenham um pouco dessa informação que é difícil, né, da gente conseguir de outra forma. Então, muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado.